nosso programa de hoje é um especial de fim de ano para você que nos acompanha todos os dias. Na data de hoje, gostaria muito de agradecer, além de todos os telespectadores que nos acompanham durante todo esse ano, hoje duas presenças mais que especiais. A presença do Padre Milton, muito obrigada, Padre, e também a presença do Pastor André. Muito obrigada por estarem conosco e que possamos hoje aqui trocar uma ideia, discutir alguns temas de um encontro bastante tranquilo, não é? Porque os dois são pessoas, são líderes religiosos e eu acho que nos dias de hoje o que os nossos telespectadores mais buscam são mensagens de otimismo. É verdade. Ok? Então vamos começar com o Padre Milton. Padre Milton, quando o senhor descobriu sua vocação sacerdotal? Bom, eu tinha aproximadamente uns 16 anos. Eu conheci uma pessoa muito querida, o nome dele é Artista, ele se chama Artista Puzzi Júnior. Um nome diferente, inclusive? Pois é, mas é o nome dele mesmo. Ele era muito de igreja, ele queria ser padre e ele foi uma grande pessoa na minha história, na minha vida. A partir dele eu comecei a pensar no sacerdócio. Eu trabalhava no fórum, na época ele também trabalhava no fórum, e ele sempre dizia que ele queria ser padre. E ele começou a me puxar para a igreja. E aos poucos eu fui sentindo o desejo de ser padre também, mas eu não falei para ninguém, só falei isso para ele. Comecei a namorava normalmente uma garota na época, e o artista dizendo que queria ser padre e eu dizendo que eu queria me casar. E, enfim, as histórias se inverteram. Eu me tornei padre a e vida ele acabou se tomando casou. Outros caminhos. Exatamente. Hoje ele é casado, bem casado, tem a sua esposa, tem filhos. Uma filha dele hoje é religiosa. E a minha vocação surgiu a partir desta pessoa que foi um grande testemunho, um grande exemplo na minha vida. Eu entrei para o seminário com 19 anos, mas foi com 16 para 17, bastante jovem. Com 16 para 17 eu comecei a pensar em ser padre a partir dessa pessoa que foi um grande testemunho de Deus na minha vida. E é um grande homem até hoje, um grande testemunho de Deus na cidade de origem nossa, Itápolis. Uma referência, então. Uma referência, um modelo, exato. Pastor André, o que é ser presbiteriano? Né? Conta pra gente um pouco como é isso. Bom, ser presbiteriano, a palavra presbiteriana, ela tem uma origem bíblica, né, de presbítero, presbiterói, que na sua tradução original quer dizer ancião. As igrejas, né, quando nós vemos no Novo Testamento, elas eram dirigidas por anciões, né, por pessoas mais velhas. E sábios, né? Mais isso, sábios. Exatamente, a experiência e tudo mais. E a igreja presbiteriana, então, ela adota como sistema de governo a questão de conselhos que são eleitos, né, pelos próprios membros da igreja, pelos quais conselhos dirigem, então, direcionam os caminhos da igreja. Né? A igreja presbiteriana ela tem uma origem na Reforma Protestante também e vem até então, né, trabalhando os desafios, né, eclesiásticos, desafios teológicos, para sempre ter uma posição muito coerente com o seu tempo, né, sem abrir mão dos princípios, sem abrir mão das doutrinas que a Bíblia nos ensina. Mas uma forma de estar se atualizando aos tempos dentro da doutrina. Tanto que uma das máximas da Reforma Protestante, que é uma igreja reformada sempre se reformando, sempre se atualizando, sempre buscando, trazendo uma resposta relevante ao seu tempo. Ótimo. Padre Milton, que tipo de preparação, né, é necessário, e o senhor passou por isso, para se tornar padre? Foi um tempo longo. Eu entrei para o seminário com 19 anos. Bastante novo. Né? Bastante novo, exatamente. Há um período de propedêutico que nós chamamos. Esse período pode durar de 1 ou 2 anos, dependendo da maturidade do candidato. Depois a gente faz filosofia, mais 3 anos de filosofia. Depois nós temos mais 4 anos de teologia. Eu cursei filosofia em São Carlos, em regime interno, no seminário. Depois fui transferido para Campinas, na PUC. Cursei teologia. Depois você tem 1 ano de estágio pastoral. Então varia entre 9 e 10 anos que nós temos para se formar um padre. Depende muito do candidato. Né? Ah, sim. Exato. Às vezes você precisa de um período de preparação maior, um estágio pastoral maior, ou uma preparação remota um pouco maior, que é o período de propedêutico.
Mas o período normal varia entre 9 e 10 anos, normalmente. E no caso da igreja presbiteriana, como é essa preparação também, pastor? A igreja presbiteriana também, ela exige que os candidatos ao Sagrado Ministério também tenham a sua preparação acadêmica, né? Nós temos o seminário hoje, né, a Faculdade Teológica da Igreja Presbiteriana Independente, um período de estudos de 4 anos também, né? No meu tempo, quando eu fiz essa preparação, também era período integral, onde nós cursávamos teologia, e dentro da grade da teologia também abrangia sociologia, filosofia, psicologia, né, para preparação para atendimento pastoral também. Várias disciplinas interligadas, né? Sim, exatamente. Então, há toda essa preparação. Após esse tempo de seminário, né, de faculdade, então entra no período de licenciatura. E esse período também, dependendo do candidato, ele pode ser de 1 a 3 anos, que envolve a prática, né, a saída do seminário, a saída da faculdade teológica com a prática eclesiástica. E a fim desse 1 ano ou 3 anos, então vem a ordenação ao Sagrado Ministério. Esse é o percurso também que os candidatos da Igreja Presbiteriana Independente passam para poder exercer o ministério na igreja também. Na verdade, assim, pelas semelhanças, né, a própria pessoa que ela está se preparando, ela também tem esse termômetro, né? Ela vai perceber se ela precisa de um pouco mais de preparo, de um pouco mais de ensinamento, alguma fundamentação teórica, ou se ela já se encontra preparada. É isso? Às vezes sim, às vezes não. No caso da Igreja Católica, são mais os formadores mesmo que têm esse discernimento, porque o candidato ele quer seguir para frente. Ele quer seguir. Exato. E no caso... Quem segura são os formadores. Exatamente, né? A faculdade, por exemplo, ela vai trabalhar com as exigências acadêmicas. Sim. Então, uma vez que o candidato ele supra essas exigências, aí na licenciatura ele vem para o presbitério, que aí é o conselho de pastores e presbíteros da igreja. E ali ele vai passar por uma série também assim de exigências para que, uma vez que o presbitério o veja adequadamente preparado para assumir a igreja, então ele é ordenado também ao Sagrado Ministério. Porque não é só uma questão de preparação, é vocação. Sim, nós temos pessoas a muito base, bem, né, de exato, tudo é a vocação. Porque nós temos pessoas muito bem preparadas, muito inteligentes, às vezes que se dão muito bem nos estudos, mas que não têm a vocação para o sacerdócio. Então, você tem que olhar principalmente a questão vocacional. Por outro lado, nós temos pessoas que têm vocação para o sacerdócio, mas têm muitos limites. Então, de repente, você até pode ordenar... Conciliar isso é encontrar um equilíbrio. O equilíbrio. Você pode até ordenar esse tipo de pessoa, mas que, de repente, ela não vai desempenhar certas funções que se espera dela, não vai estar à frente de uma paróquia, vai estar sempre auxiliando, enfim. Em outras atividades que ela possa também estar servindo, porém... Sim, exatamente. Dentro da Igreja Católica você tem muitas frentes de trabalho ligadas às ordens religiosas. Então os padres diocesanos estão à frente de paróquias. Mas nós temos padres religiosos que estão à frente de hospitais, estão à frente de trabalhos com pobres, favelas, com trabalhos no meio da indústria. Enfim, na educação nós temos muitos padres que trabalham na área da educação. Então, talvez o carisma desta pessoa seja direcionado específico para um trabalho e não tanto para a paróquia, né? Enfim, tem que se descobrir. Agora, semelhantemente, desculpa não querer. Claro. Semelhantemente, na Igreja Presbiteriana também, nós temos até uma frase que dizemos assim, que atrás de um bom teólogo sempre há um bom pastor, ou necessita haver um bom pastor. E atrás de um bom pastor também necessita haver um bom teólogo. Sim. Há necessidade de ter essa simbiose das duas coisas. Isso. Né? Esse sincronismo, né, entre a prática, né, e eu acho que a teoria. E a vocação que muito não adianta apenas ter o carisma, você precisa ter o conhecimento também para exercer o carisma com qualidade. E a vocação, né? E a vocação. Na verdade, esse chamamento interior, mas a pessoa sente que ele está buscando aquilo. E aí ele vai atrás do objetivo. Sim. Mas, de qualquer forma, na minha próxima pergunta, eu acho que a gente acaba complementando isso. E isso vale tanto para o senhor, pastor, quanto para o senhor, padre. Foi uma decisão difícil? Abraçar esse caminho é uma decisão difícil? Foi. É sempre a história da gente que pesa na hora de responder esse tipo de pergunta. Como eu disse, eu conheci a igreja... comecei a frequentar de forma mais assídua a igreja a partir dos 16 anos, a partir desse contato com esse meu amigo, o artista. Né? A partir daí, comecei a me envolver um pouquinho mais com as questões religiosas, com a igreja enquanto tal. Paralelamente a essa minha vida religiosa, eu tinha uma vida social, uma vida familiar. Né? Então, nesse sentido, eu entrei
eu comecei a trabalhar no fórum com 14 anos de idade. Né? Com 15 anos, que na época era em cartório, na verdade, que eu trabalhava, mas era junto, o cartório dentro do fórum. Né? E eu trabalhava no cartório, embora o cartório estivesse vinculado no fórum. Então a gente se sentia todos funcionários do fórum. Com 15 anos eu já era escrevente autorizado. Né? Então eu fazia escritura com 15 anos de idade. Então eu tinha um salário super bom na época. Eu namorava. Uma vida tranquila. Uma vida tranquila, embora eu seja de uma família muito simples, né? Mas eu estava bem colocado no mercado de trabalho já aos 15 anos. Eu já namorava, não existia o ficar, né? A gente namorava. Ficar já é de uma nova outra geração. Hoje é outra coisa. Então, eu namorava, tipo sério, vamos dizer assim. Uma menina bem de vida, vamos dizer assim, fazendeira. Quer dizer, de posses? De posses, enfim. Então eu tinha uma bela namorada, bonita, eu estava bem colocado no mercado de trabalho, né? Com uma vida promissor. Sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, sempre estive nos primeiros lugares nas salas, enfim, sempre gostei disso. Então, você tinha um futuro pela frente, né? E de repente Deus te fala, olha, deixa tudo isso para me seguir. Não era pouca coisa. Sim. Era bastante coisa. Era uma história. Exato. E a minha família também, como uma família simples, esperava de mim alguma coisa. Eu sou o único filho homem, somos em 3 irmãos, 2 mulheres e eu de homem. Uma mais velha, uma mais nova e eu no meio. Então a família esperava também alguma coisa, por ser uma família simples, né? Então eu deixar tudo isso para seguir não foi uma decisão fácil. Não foi, não. E mesmo porque você nunca tem certeza daquilo. Você vai ter que deixar aquilo pensando que você quer ser padre, mas sabendo que você tem um longo caminho a percorrer, né? Então não foi uma decisão fácil, não. Foi uma decisão difícil. Mas eu pensava, se eu não tomar essa decisão, olha, isso com 18 para 19 anos. Sim, se eu não tomar essa decisão agora... Então não podemos questionar isso. Mas exato, mas se eu não tomar essa decisão agora, eu vou carregar essa dúvida pro resto da minha vida. Então eu prefiro renunciar tudo agora, e se não for esse o caminho, eu recomeço, e eu tenho tempo hábil para isso, do que eu levar essa dúvida pro resto da minha vida. Então não foi fácil, não. Acho que nunca é fácil quando uma decisão muda radicalmente a sua vida. No caso da sua vocação, do seu chamamento, pastor André, eu gostaria de saber, eu acho que é uma curiosidade também dos nossos telespectadores, né? Se essa decisão, né, esse chamamento, essa decisão de vida, porque muda toda a história de uma vida, ela é difícil, ela é mais tranquila, vamos dizer assim, em outra religião, né? Porque na religião católica o casamento ele não pode ocorrer, um padre ele não pode casar, e no caso do pastor ele pode ter uma esposa, né? Sim. Então isso torna essa decisão mais fácil, ou ela na mesma medida tem dificuldades? Eu penso que, equiparando essas duas questões, é difícil de responder, porque como nós não passamos pela experiência de não... São diferentes. Né? Mas eu creio que toda decisão, ela envolve renúncia. Sim. E toda renúncia ela é difícil de se fazer. São escolhas que fazemos. São escolhas. Né? Muitas vezes fazemos em tempos mais moços, enquanto a gente não tem tanta clareza daquilo que realmente desejamos. Tanto é que hoje eu costumo dizer que eu peço sempre para Deus confirmar minha vocação todo dia. Todo dia é necessária a confirmação, né? Porque sempre nós estamos vivendo de forma total ao ministério, né? O ministério pastoral, o ministério do cuidado, você cuidar de pessoas, exige tempo, né? Então você precisa se dedicar de maneira total, integral. Então você tem que ter a vocação trazendo a confirmação diária de que esse é o trabalho que você faz com prazer, né? Você faz com dedicação, com prazer, e sempre pensando nas renúncias que você fez, mas ao mesmo tempo também nas benesses que o ministério traz para você na sua vida, no seu dia a dia. Então isso é um diálogo constante com você mesmo, né? Com Deus naturalmente, mas Sim. também com a sua decisão, com a sua tomada com as suas renúncias, com as suas escolhas e o seu equilíbrio que você leva no dia a dia no ministério pastoral. Essa satisfação pessoal Sem de dúvida. estar se sentindo no caminho. Fundamental. O que nós esse chamamos, é o encontro. Né, é o que nós denominamos como assim, como uma vocação, como aquilo que Deus, o propósito de Deus na nossa vida. O programa de hoje tem a honra de conversar, trazer a todos vocês mensagens muito positivas com o pastor André e também o padre Milton.
E para finalizar esse nosso encontro com chave de ouro, porque isso é uma honra tê-los aqui, gostaria que o senhor, Padre Milton, nos deixasse, e também aos telespectadores que estão aí todos na expectativa de um novo ano, né, como uma mensagem de otimismo, o que o senhor poderia passar, não somente aos fiéis, ou aqueles também que ainda não se encontraram na religião, mas de uma forma geral, a todos os nossos irmãos, uma mensagem de otimismo para o ano de 2016. Perfeito. Primeiro, eu penso que a gente não pode pensar que as coisas sejam fáceis, nunca são fáceis, né? Mas que as dificuldades não sejam empecilhos da gente querer parar de lutar. Pelo contrário, pessoas inteligentes, pessoas que têm fé, fazem das dificuldades desafios, e quando nós encaramos a dificuldade de frente, nós conseguimos bons resultados, isso com certeza. Partindo do pressuposto de quem me ouve agora, pelo menos a grande maioria, penso que tenham fé, acreditam em Deus. Deus nos acompanha, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos crises, isso é verdade, nós temos problemas com a natureza, mas nós continuamos a vida. A grande mensagem que Deus nos dá é a mensagem de esperança. Nós estamos aqui para celebrar o Natal, há tão pouco tempo, estamos no Natal, e Natal é o tempo de renovarmos a esperança. Eu costumo dizer, cada criança que nasce é uma mensagem de Deus para a humanidade, para dizer, eu não perdi a esperança na humanidade, né? Então o ano de 2016 não deve ser um ano fácil, considerando as crises que já eclodiram no ano de 2015. Mas que não seja um ano para a gente se desmotivar, pelo contrário, que possamos fazer da crise aquilo que faz de nós fortes, né? Alguém já dizia, aquilo que não nos mata nos torna cada vez mais fortes. Então que tenhamos Deus no coração, que tenhamos fé, que sejamos acalentados cada vez mais pela esperança e que possamos fazer o ano de 2016 talvez um ano muito melhor do que o ano de 2015, o ano de 2014. A ideia é pensar sempre com positividade, pensar com positividade já é começar bem. E não se esquecer que Deus está sempre conosco. Ele é o Senhor da história, Ele tem nas mãos a história. A conduta da humanidade está nas mãos de Deus e que nós nos deixemos sempre guiar por Ele. Muito obrigada. Pastor André, representando a Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, que mensagem também de otimismo o senhor pode deixar aos nossos telespectadores? Bom, eu penso que nós não podemos tirar de foco o tempo que nós vivemos, como o Padre Milton colocou, o tempo do Natal, e certamente esse Natal que vem renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, né? Renovar a certeza da presença de Cristo no nosso meio, daqueles que creem, na certeza de que essa presença ela nos fortalece dia a dia para que os obstáculos sejam superados. Nós também cremos que a vida não é um mar de rosas. A própria Escritura Bíblica nos diz isso, né? O próprio ministério de Cristo foi exemplo disso. Mas certamente os obstáculos não são maiores do que o nosso Deus. Eu creio que nós vivemos em tempos em que precisamos agir com mais responsabilidade, né? Eu penso que nós precisamos buscar orientação na palavra de Deus, né? E principalmente viver a essência de toda a religião, principalmente a cristã, né? Que é o amor ao próximo. Hoje nós carecemos de amor. Nós vivemos num tempo em que desconfiamos da nossa própria sombra. Então nós precisamos investir mais naquilo que Deus colocou dentro de nós, que é o amor. Todos nós desejamos o amor, todos nós experimentamos o amor de alguma forma nas nossas vidas e precisamos aprender a colocar esse amor em prática. Eu tenho certeza que quanto mais nós fizermos a prática desse amor, um mundo melhor nós teremos. O mundo carece dessa prática de amor. E eu penso que para 2016, a mensagem que deve estar no nosso coração, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? A Deus acima de todas as coisas, buscando a orientação divina, mas amar ao próximo como a ti mesmo, de maneira com que a nossa sociedade, a nossa vida familiar, a nossa vida religiosa possa sempre encontrar o equilíbrio, de maneira com que possamos caminhar dia a dia na certeza de um mundo melhor. Muito obrigada, Pastor André, muito obrigada, Padre Milton, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham durante esse ano todo e que esse 2016, inspirado pela proteção divina, nos traga a esperança, a renovação, a fé renovada dentro de cada um de nós. Que esse chamamento, essa vocação que nós dissemos aqui,
tanto representada pelo Padre Milton quanto representada pelo Pastor André, seja um chamamento de cada um de nós para a nossa vocação enquanto seres humanos, enquanto pessoas que temem a Deus, que nos move, que nos caminha, que nos encaminha na vida, mas que também seja de amar ao próximo como gostaríamos que fôssemos amados. O nosso Pai sempre nos ama e a Ele não existe essa ou aquela religião principal. Todos nós somos filhos e o Pai sempre cuida dos filhos. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam este ano todo. E sei que posso contar com todos vocês para o ano que vem. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e que nos traga um 2016 ainda melhor do que foi esse ano. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês. Vem aí, o ano novo. Então, respire fundo, receba as novas energias e esteja pronto para novos pensamentos. Afinal, esse será o melhor ano de sua vida. Então, deixe que o seu coração se encha de paz e que o amor invada a sua alma. Não espere apenas um bom ano. Abrace o grande ano. Reflita sobre tudo o que passou. Aprenda o que viveu. Ressignifique e revigore as suas expectativas. Afinal, vem aí um novo ano cheio de oportunidades. Que ele seja afortunado e prevaleça o perdão, e que você sorria 365 dias, sem perder o fôlego. E que a cooperação seja tão comum quando dormir e acordar. E que a cada amanhecer você seja grato por estar vivo e por poder recomeçar. E assim, sinta a felicidade irradiar a sua vida. E tenha certeza que neste novo ano, tudo de bom será ainda melhor.